Olá! Continuando a série de entrevistas na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, o SBT News conversa hoje com Renata Gil, presidente da Associação de Magistrados Brasileiros. Olá, Renata, bem-vinda! Olá, tudo bem? Prazer em estar falando com vocês, telespectadores do SBT. Olá, Renata. Então, vamos começar. A senhora foi a primeira presidente da entidade. Queria saber o que isso representa para a senhora, né? Depois de tanto tempo, uma mulher ocupar esse cargo. São 70 anos de história na MB, é uma enorme responsabilidade ao lado do orgulho, né, de ter conquistado esse cargo, essa função, e com o voto de 80% dos magistrados do Brasil todo, homens e mulheres, vem a responsabilidade, né, o peso da representação. Havia necessidade de uma voz feminina no comando do Poder Judiciário, né, da magistratura brasileira. Nós somos a maior entidade de classe do mundo, pelo menos em países democráticos. Então, hoje, a gente trabalha não só pela pauta institucional da magistratura, pelo fortalecimento do Poder Judiciário, por sua independência e autonomia financeira, mas também por questões que afligem muito a sociedade. E uma delas é a ocupação da mulher dos espaços na sociedade, essa igualdade de gênero tão sonhada, inscrita na nossa Constituição como um princípio fundamental, mas que ainda é muito incipiente em todo o território nacional. E ao lado dessa ocupação dos espaços femininos, há ainda a necessidade de um combate mais efetivo à violência contra a mulher. Então, esse lugar de representante é um lugar de muito desconforto pelo tamanho da responsabilidade que eu tenho. Então a senhora também dá voz a muitas pautas, né, femininas. Inclusive, a senhora entregou até na Câmara, né, aquele pacote Basta, que seriam com medidas para reformular a Lei Maria da Penha, é isso? Isso. Eu já sou integrante no Conselho Nacional de Justiça do grupo de trabalho que trabalha a igualdade de gênero em todo o Poder Judiciário brasileiro. Mas, ao lado disso, eu tenho trabalhado também com o grupo que é responsável pelo combate à violência contra a mulher, também através das políticas do Poder Judiciário. Então, no ano passado, nós lançamos a campanha Sinal Vermelho, que foi por mim idealizada juntamente com a juíza Maria Domitila, de São Paulo, que é através daquele X vermelho silencioso, a mulher comparece a uma farmácia ou qualquer outra instituição, como bares, restaurantes, e imediatamente o 190 é acionado pelo farmacêutico atendente e essa mulher é atendida, o que vem salvando vidas, o que vem consagrando o direito de liberdade de muitas mulheres. Mas também na semana passada nos preocupamos numa atuação com o Poder Legislativo, de modo que nós aperfeiçoássemos as leis brasileiras, especialmente o Código Penal, que data de 1940, e que nós concretizássemos alguns sonhos, alguns programas esculpidos na Lei Maria da Penha, que é a terceira melhor lei do mundo em combate à violência contra a mulher. Mas ainda há necessidade, por exemplo, e no pacote Baixa nós apresentamos 5 medidas, e uma delas é a caracterização como crime da violência psicológica, a caracterização como crime da perseguição, que é o chamado crime de stalking, né? Que são medidas que são geralmente antecedentes à prática da violência grave contra a mulher e da morte. Então, nós entendemos que já era o momento, o país já está amadurecido para avançar nessas questões e também em tornar o feminicídio, que é a morte da mulher por ela ser mulher, também um delito autônomo, e não mais um item do crime de homicídio previsto lá no artigo 121 do Código Penal. Então, nosso desejo é que o feminicídio seja um delito autônomo, para a gente criar a perspectiva de decisões, de atuação do sistema de justiça de gênero, atuar com perspectiva de gênero. Então, essas são medidas que são simples, também pleiteamos dentro do pacote Basta que o cumprimento de pena de crimes contra a mulher seja inicialmente fechado. Nós sabemos que, em geral, os crimes contra mulheres eles têm pena máxima de 8 anos de detenção, o que gera a soltura imediata do agressor. Então, nós entendemos que era necessário também que nós robustecêssemos essa fase inicial
do procedimento. E, por fim, tornar lei federal o Código de Sinal Vermelho, para que todas as mulheres do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, saibam que o X vermelho é um pedido de socorro que será prontamente atendido pela Polícia Militar. É uma pauta fundamental, né, Renata? Ainda mais agora, nesse momento de pandemia, muitos têm se falado sobre o aumento, né, de violência doméstica, de vítimas de violência doméstica. Então, essa interlocução entre a associação, né, com o legislativo, isso também se tornou algo fundamental para talvez melhorar essa questão das leis mesmo, de proteção às mulheres. É importante esse diálogo? Eu penso que o diálogo hoje é fundamental entre todas as instituições do Brasil, especialmente entre os poderes. Nós temos um compromisso de atuar além das nossas funções ordinárias, das nossas funções normais, por questão de solidariedade, por questão humana, de humanidade. Então, a minha interação, né, como aí representante do Poder Judiciário, com o Legislativo é muito intensa e tem sido muito bem acolhida, tanto que o pacote Basta foi imediatamente apresentado por duas deputadas muito importantes, a deputada Soraya Santos e a deputada Margarete Coelho, essa é uma jurista renomada e conhecidíssima dentro do Parlamento brasileiro, e também interagir com o Poder Executivo, porque dentro do Poder Executivo é que saem todas as políticas públicas de combate à violência contra a mulher. É dentro do Executivo que sairá o comando para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para as secretarias de segurança, os investimentos. Então, essa interação é muito importante. Por isso, a AMB também solicitou ao Ministério da Justiça a criação da Estratégia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, para que todos os dados que existem no país, nos estados, nos municípios, acerca dessa questão da violência contra a mulher sejam centralizados, padronizados e coletados de uma forma nacional uniforme, o que nós não vemos ainda no Brasil. Então, essa articulação dentro do Ministério da Justiça nos permitirá, ao longo de um ano, criar metas que devam ser cumpridas no ano seguinte, com fiscalização, né, por todas as instituições responsáveis pelo combate à violência contra a mulher, do cumprimento dessas metas entabuladas, estabelecidas. Então, a AMB, hoje, ela atua não só dentro do âmbito do judiciário, com a campanha Sinal Vermelho, com a sua divulgação, com o treinamento e com toda a sua divulgação mesmo para as varas de violência doméstica, para as coordenadorias de violência doméstica dentro dos tribunais, mas também atua com o legislativo através do pacote Basta e tantas outras medidas que aperfeiçoem o sistema legislativo e também agora com relação ao executivo a Estratégia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. E na visão da senhora, Renata, quais seriam os desafios, né, para a magistratura para receber mais mulheres? Assim? Por que não tem tantas mulheres nesses cargos de poder, né, num ambiente majoritariamente masculino? Os incentivos nós estamos buscando através do Conselho Nacional, algumas medidas simples, como, por exemplo, agora a necessidade de participação de mulheres em bancas de concurso. Nós sabemos que há entraves naturais, né? Muitas mulheres não querem dividir o cuidado da família, da casa, com a vida, né, nos cargos de poder, de ascensão, porque isso toma muito tempo e o trabalho para as mulheres é redobrado. Mas eu penso que há muita desinformação e falta de estímulo dentro das instituições. Então, as mulheres precisam ser ajudadas para que elas tenham condições de ocupar esses espaços. E é isso que nós estamos fazendo, mostrando que isso é possível e criando mecanismos, como, por exemplo, esse das bancas de concurso, para que elas tenham ciência e consciência de que lugar de mulher é onde ela quiser, o que ela quiser ocupar. Essa rede de apoio é fundamental, né? Ainda mais porque as mulheres elas têm que dividir, né, esse tempo profissional e o tempo da casa também. Então, essa seria para a senhora assim, uma solução até um pouco mais básica, né? Como a senhora falou, um pouco mais simples, que poderia aumentar o número de magistrados? Nós estamos buscando quais são as causas que geram um decréscimo da participação feminina. Até o ano de 2010, nós tínhamos uma curva ascendente de mulheres ingressando na magistratura. De 2010 para cá, essa curva é decrescente.
Então, nós não sabemos se as mulheres estão nessa fase da vida, que é a fase de constituir família, né, de ter os filhos, elas estão trocando essa fase pelo ingresso na magistratura, isso a gente ainda não conseguiu, através das pesquisas, aferir, mas o que nós estamos fazendo é que, independentemente das causas, que nós criemos as saídas, que nós criamos as oportunidades para que essas mulheres cheguem. Então, é através de processos educativos, abertura de cursos. Agora mesmo, dentro da escola da MB, nós abrimos inúmeras vagas para pessoas com baixa renda, com poucas condições financeiras, de estudarem de graça na nossa escola, e nós percebemos que o maior número é de mulheres e de mulheres que já ultrapassaram aquela fase inicial da entrada no mercado de trabalho. Elas escolheram primeiro, né, escolheram ou tiveram que cuidar da família primeiro para depois se dedicar aos estudos, e nós estamos vendo que agora elas têm buscado o estudo outra vez. Então, criar essas oportunidades, porque sempre é tempo, né? E lembrar que se a mulher tem que cuidar, dividir o seu lado profissional com a sua vida familiar, os homens também têm que fazer isso. Então, isso é um trabalho que hoje precisa ser dividido na sociedade moderna entre homens e mulheres, né? As mulheres não precisam assumir essas funções de forma solitária, elas precisam dividir também com seus companheiros, com seus esposos. Bom, Renata, obrigada pela participação, por ter aceitado conversar com a gente hoje. É um enorme prazer, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Conversamos hoje com Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, e a série de entrevistas continua. Caso você queira rever alguma entrevista que já passou, basta acessar o site do SBT News.